A paz do Senhor, estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2024, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema A Carreira que nos está proposta, Caminho da Salvação, Santidade e Perseverança para chegar ao céu. Essa a revista que estamos estudando nesse trimestre, escrita pelo pastor Osiel Gomes, e hoje estaremos dando continuidade e estudando a lição de número 8, lição que vai ser estudada de forma presencial no dia 26 de maio de 2024, e tem o título Confessando e Abandonando o Pecado, né? Então estaremos falando a respeito hoje da confissão de pecados, da importância do ato de confessar os pecados para receber o perdão da parte de Deus. O texto áureo se encontra em Provérbios 28 e 13, estaremos utilizando bastante esse texto, esse versículo na aula de hoje. Diz o seguinte: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E aqui a verdade prática nos fala que para desfrutar um caminho de restauração e de reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Então, se você quer receber a restauração, o perdão e a restauração da parte de Deus, é necessário entender que é preciso, é imprescindível confessar, reconhecer os seus pecados e abandoná-los. E assim podemos receber a restauração da parte de Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra nos Salmos 51, dos versículos 1 ao 12, e também na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Né? Os irmãos façam aí a leitura, a gente vai estar lendo esses versículos também aqui na aula de hoje. Né? Então estaremos falando a respeito de algo que é essencial à fé cristã, que é a confissão de pecados, né, como sendo aí algo também imprescindível para receber o perdão da parte de Deus, a restauração da parte de Deus e continuar nessa caminhada aí, nessa jornada rumo às mansões celestiais. Então, o processo, né, para que o processo de restauração ele possa, né, acontecer na vida do cristão que está na caminhada rumo ao céu, é necessário que ele seja iniciado, né, por um ato genuíno de confissão. Né? Então, o crente que quer receber o perdão da parte de Deus, a restauração da parte de Deus, ele precisa, de forma genuína, confessar os seus pecados. Não da boca para fora, né? Mas de forma genuína e ali determinado a abandonar realmente aquele pecado. Né? Então, estaremos abordando aqui na lição de hoje o significado, né, o simbolismo e a importância da confissão de pecados. Estaremos explicando o que é, explicando também a importância de confessar os pecados. Estaremos também vendo aí, né, as consequências de se encobrir, de se ocultar os pecados, né, ao invés de confessá-los, analisando aqui os exemplos de Adão e de Eva e também do rei Davi. E estaremos também aqui abordando na lição de hoje, né, o caminho que conduz do pecado até a restauração, né? E esse percurso é aí, como a gente já falou, uma das essências da fé cristã, né? Até porque ele remete ao sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que permite o perdão dos pecados, né? Aquele que se arrepende e que confessa ali, que reconhece o seu estado de pecador, né? Então Cristo ele morreu justamente para perdoar os nossos pecados, que só podem ser perdoados através da confissão desses pecados, através do reconhecimento do estado pecaminoso. Então veja, é algo crucial a fé cristã, né? Então essa lição ela vem num momento, né, muito importante para a gente, nesses tempos que nós estamos vivendo, de pós-modernidade, né, onde a relativização, em especial a relativização moral, né, ela domina a maior parte do pensamento da sociedade, né, e isso significa para muitos aí hoje, né, que eles não acreditam mais numa verdade absoluta. Isso estamos falando
a respeito da palavra de Deus e preferem acreditar naquilo que lhes convém, como sendo certo ou como sendo errado. Então, existe aí para alguns, né, uma verdade, para outros outra verdade. A gente sabe que só existe uma verdade. E essa verdade ela está contida na palavra de Deus. Mas, infelizmente, para muitos aí fora, o que é certo e o que é errado é relativo. Então, para mim, algo pode ser certo e para você pode ser errado. Não, a gente não vai considerar o que a palavra fala, mas aquilo que nos convém. Infelizmente, vivemos numa sociedade dessa forma hoje em dia, levada muitas das vezes pelo prazer. E esse prazer direcionado pelas concupiscências carnais. Então, são guiados pela carne, pela natureza pecaminosa e deixam de lado a palavra de Deus e saem aí relativizando tudo, né? Então, dessa forma, o que a gente tem aí, muitos têm dito, né, na nossa sociedade, é que não é necessário confessar pecados. Como assim confessar? É dizer, reconhecer que você errou algo, mas isso aí é errado para o seu pastor, isso aí é errado para aquele irmão da sua igreja, isso aí não é errado não se preocupe não, não é assim não. E aí a gente lembra lá da serpente, né, lá no Jardim do Éden, enganando ali a Eva, dizendo, foi assim que Deus disse? Não, não é assim não. Então veja, distorcendo a verdade, né, e ali relativizando, não, isso não é errado, não se preocupe. E é isso que a sociedade hoje em dia ela vem fazendo, né, dominada pelo sistema mundano, pelo sistema maligno. E aí, aliado a esse problema, né, da relativização, que leva a muitos a dizerem que não é necessário confessar os pecados, muitos também têm já existe, na verdade, isso é inerente à natureza humana, né? A maior parte dos seres humanos não consegue identificar sozinhos seus próprios erros. A maior parte das pessoas, elas não conseguem reconhecer que estão erradas sozinhas. É necessário que alguém exterior venha e aponte e mostre onde ela está errada para que ela possa ver. Porque muitos não conseguem tomar esse conhecimento sozinhos. Então, essas coisas aliadas, elas têm feito com que muitos não entrem pelo caminho da redenção. Porque para receber a redenção da parte de Deus, somente através da confissão de pecados, né? Então aqui, né, iniciando o tópico 1, a gente fala a respeito dessa confissão de pecados, né, definição, a confissão bíblica de pecado. E aqui a gente vê que a confissão de pecados, ela é, na verdade, observada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não é algo novo, não é algo que surgiu somente ali após a vinda de Cristo. Não, é algo que já existia no Antigo Testamento, né? Você vê até que a palavra hebraica utilizada para confessar é iadar, né? E aí, em grego, é homologel, né? Então você vê aqui que elas têm, na verdade, né, a ideia principal do termo aí, que é traduzido como confessar, é o de confirmar, ou melhor, não negar, não ocultar, né? E também de reconhecer. A gente vai estar falando muito disso daqui, eu acho que é uma das principais traduções, né? É o reconhecer o estado pecaminoso, né? Então, quando eu confesso os meus pecados, eu estou reconhecendo aqueles meus pecados, eu estou reconhecendo o meu estado de pecador, né? Ou também concordar com, né? E aqui nesse caso, né, concordar com o conhecimento de que pecou. Veja, a pessoa peca, ela não toma conhecimento inicialmente de que errou, mas aí em algum momento, ou a sua consciência aponta aquilo para ela, ou alguém vem e mostra aquilo para ela, e aí confessar nesse caso é concordar com aquele conhecimento que ela tomou de que estava errada, né? Isso é confessar, né? Então, confessar é uma forma, né, de confirmar a veracidade daquilo que se tomou conhecimento, né? Como nesse caso aqui, tomou-se conhecimento dos pecados, né? Ou seja, a confissão de pecados, né? Então, estou declarando que realmente eu cometi esses erros.
realmente eu errei nisso daqui. E como é difícil, meus irmãos. Como é difícil para o ser humano com a natureza pecaminosa confessar os seus pecados. Devemos reconhecer isto, essa dificuldade, e que nós devemos estar a cada dia trabalhando em cima disso daí. Isso é algo que devemos entender, isso aqui tem que ficar fixado na mente dos irmãos nessa lição de hoje. Isso é algo que nós devemos trabalhar no nosso dia a dia, para não ter tanta dificuldade quanto tínhamos antes, na natureza pecaminosa, naquela imensidão de pecados em que vivíamos, de reconhecer os nossos erros. Assim que nós pecamos, devemos reconhecer, devemos confessar os nossos pecados e não ficar encobrindo, porque realmente traz um sentimento de culpa o pecado, traz ali aquela vergonha o pecado, mas nós devemos entender que a única solução para receber o perdão e ser restaurado é a confissão, é o reconhecimento, é mostrar, declarar que realmente está errado e que precisa do perdão, seja de Deus, seja do nosso próximo. E o perdão ele só pode ser recebido com a confissão genuína dos pecados, né? Como diz 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja como essa palavra é poderosa. Deus ele está pronto para nos perdoar. Isso é algo inerente à natureza divina. Deus está pronto para perdoar os nossos pecados. Devemos ter consciência disso, né? Mas infelizmente muitos não conseguem identificar os seus erros sozinhos, né? Precisam de uma ajuda externa, de uma ajuda exterior para fazer isso. E essa ajuda ela deve ser buscada primeiramente em Deus, né? A gente vê aqui no Salmo 139, nos versículos 23 e 24, Salmo 139, um Salmo de Davi, versículos 23 e 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então veja, nós devemos orar dessa forma. Devemos orar a Deus dessa forma, pedindo para que Deus observe em nós se há algo errado e nos leve para o caminho correto. E às vezes, é aqui, na sua palavra, nós encontramos a resposta. Infelizmente, muitas das vezes, pessoas fazem vista grossa. Vê que estão errados, de acordo com a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, e mesmo assim permanecem no erro. Não reconhecem os seus pecados, não confessam os seus pecados. Mas devemos buscar em Deus a resposta para isso, para sabermos se estamos errados em nossos caminhos. Pedir para o Senhor, que nos conhece melhor do que nós mesmos, observar se em nós há algum erro, para que possamos consertá-los. E também pedir ajuda aos nossos irmãos, aqueles irmãos mais próximos, aquelas pessoas em quem nós temos confiança. Porque às vezes um erro ele passa despercebido por a gente, mas as pessoas estão de olho em nós e observam. E se realmente aquela pessoa ela for nossa amiga, for alguém que quer o nosso bem, ela vai falar se estivermos errados. Veja o que Tiago diz no capítulo 5, versículo 16 da sua epístola. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja só aqui a importância de se confessar os pecados a Deus e também ao próximo. Se eu errei contra o meu irmão, eu tenho que ir lá e confessar, reconhecer o meu erro. Às vezes aquele erro, eu nem sei, mas aquele erro atingiu o meu irmão. E aí, aquela pessoa que é próxima de mim, eu vou lá e falo com ela, converso com ela, e ela vai me indicar, dizer, olha, meu irmão, acho que você está errando nisso daqui. E às vezes eu errei até contra aquela própria pessoa, e eu vou ali,
penso, medito, porque veja, isso é algo importante, né? Às vezes, quando a gente vai conversar com alguém e a pessoa indica pra gente, isso às vezes até algum familiar que vai fazer isso próximo da gente, ou algum irmão que realmente é próximo, indica o nosso erro, e a gente na hora às vezes não quer reconhecer. Mas um tempo depois, a pessoa ela vai lá e reconhece aquele erro. É importante, então, que após reconhecer este erro, você vá lá naquele irmão que lhe disse e confesse a ele. E diga a ele que está arrependido, que, olha, eu realmente pequei. Eu realmente errei nisso aí. Você estava certo no que você falou. E eu peço perdão ao irmão também, se eu ofendi, se eu pequei contra você, se eu errei contra você. Porque tem muitas pessoas por aí dizendo, não, você só tem que pedir perdão a Deus. Se preocupe com os outros. Não. Errado. Totalmente errado. Se é algo realmente que aconteceu só com você, foi só você ali que pecou, não tomou conhecimento ali, outras pessoas não tomaram conhecimento, você pode pedir perdão a Deus. Ok, tudo bem, será perdoado. Reconhece seu erro, é perdoado. Mas se é algo que outras pessoas foram ofendidas por aquilo ali, você deve ir até essas outras pessoas e pedir perdão a elas. É isso que a gente deve ter consciência. É disso que nós devemos saber. Por isso a importância de se congregar, de ter irmãos que venham ali nos orientar, nos guiar pelo caminho correto, né? Como fala o autor aos Hebreus no capítulo 10, versículos 24 até o 27. Os irmãos façam aí a leitura, né? E como eu disse, isso não é fácil, né? Em especial devido à nossa natureza pecaminosa, mas devemos estar ali batalhando todos os dias para que o Espírito ele possa vencer a carne. É uma peleja que existe, uma luta do Espírito contra a carne, e devemos alimentar o Espírito para que ele possa vencer e triunfar sobre a carne, né? E se nós trilharmos aí o caminho da confissão genuína, nós alcançaremos a redenção em Cristo Jesus, né? Porque como diz em Provérbios 28:13, que é o versículo do texto áureo, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não podemos ocultar os nossos pecados, devemos, na verdade, confessá-los, reconhecê-los, né? Mas o que os confessa e deixa, alcançará misericórdia, né? Então é preciso confessar, é preciso reconhecer, é preciso concordar que estamos errados e deixar esse pecado. Não basta apenas também reconhecer que está errado, tem que deixar para poder receber o perdão da parte de Deus, né? Deus que conhece a nossa natureza pecaminosa, conhece a nossa natureza caída e pelo seu muito amor, né, executou ali o plano de salvação, o plano de justificação para o homem que tem fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, que confessa, que reconhece os seus pecados. Esse homem, ele recebe o perdão da parte de Deus, né? Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e nos versículos 23 ao 26, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador, mas de todos que estão em pecado, de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Então, temos a possibilidade de receber a justificação da parte de Deus, de, ao pecar, sermos restaurados pelo Senhor, mas somente por meio da fé em Cristo Jesus. Essa é a única forma. Leia também Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Precisamos confessar verbalmente para Deus ou para o nosso próximo quando pecarmos, quando errarmos, para recebermos o perdão da parte do Senhor. E não é coisa assim, Senhor, pequei. Não, é nomear. Nomeie os seus pecados. Reconheça mesmo. Não é porque eu estou passando por uma situação difícil. Não, irmão, confesse seus pecados. Isso daí Deus vai lhe perdoar. Deus vai lhe tirar desse lamaçal.
Aí vai lá e diz, eu pequei, tenho pecados. Mas quais? Reconheça. Reconhecer é você dizer, eu pequei nisso daqui. Foi nisso daqui que eu pequei. Muitas pessoas têm dificuldade para confessar, para reconhecer. E precisam trabalhar nisso daí, porque é necessário reconhecer, e reconhecer de verdade. Não é de brincadeira, não é da boca para fora, não. É dizer, eu errei nisso daqui, e peço perdão por isso daqui. Precisamos agir dessa forma, né? Reconhecer de verdade. E como a gente falou já anteriormente, né, na nossa sociedade de hoje, a relativização da verdade, ela tem feito com que muitos não considerem mais pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E aí fazem o que quer, e isso é um grande problema, pois há graves consequências da ocultação dos pecados, do encobrimento dos pecados. Né? Por isso que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento recomendam que os pecados eles sejam confessados, como a gente já leu aqui Provérbios 28:13. Também a primeira epístola de João, no capítulo 1, dos versículos 8 ao 10, que é os versículos da leitura bíblica em classe. Vamos ler aqui, diz assim, se dissermos que não temos pecado, ou seja, está encobrindo o pecado, sabendo que tem, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso porque o orgulho do ser humano impede que ele reconheça que errou. E eu diz, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí você veja, quantas pessoas hoje em dia que dizem, não, eu não errei não, eu não peco não, eu não faço nada errado não. Dentro mesmo da igreja, não precisa nem ir para fora não. Tem muitas pessoas dentro da igreja que acham que não erram em nada, que não pecam em nada. A gente vê a pessoa pecando e ele continua no erro, mas ele diz que não. Esse é um dos piores enganos do inimigo. Faz com que a pessoa ela pense que está no caminho certo, ela estando no caminho errado, né? Então o encobrimento dos pecados, ele traz consequências espirituais e consequências físicas também para quem faz esse tipo de coisa. Então, como nós vemos, né, no caso de Adão e de Eva, né, as consequências que eles tiveram ali no Jardim do Éden pelo pecado que cometeram. Veja só lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 16 ao 19, as consequências ali para Adão e Eva, para o homem e para a mulher. E essas consequências chegaram até nós. Romanos 5:12, Paulo vai falar a respeito disso a partir do 12. Esse pecado cometido ali por Adão passou para toda a humanidade. Por isso que todos pecaram. Então veja que nós temos hoje uma natureza pecaminosa por causa do pecado lá no Jardim do Éden. Mas Deus, pelo seu imenso amor, criou um plano de restauração para nos redimir, para nos levantar novamente e nos tirar dessa maldição do pecado. E também vemos aí o caso do rei Davi e as consequências do pecado, dos pecados que ele cometeu. Né? Davi mentiu, Davi adulterou, Davi cometeu homicídio, assassinou ali a Urias. Então você veja, foram muitos pecados que Davi cometeu. Ele estava vivendo em pecado e estava ocultando o seu pecado. E olha as consequências graves que foram trazidas à casa de Davi devido ao pecado que ele cometeu. No segundo livro de Samuel, no capítulo 12, dos versículos 10 ao 12, Natan ele fala o seguinte, Davi, as consequências. Agora, pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante o Israel e perante todo Israel e perante o sol. Então veja só quão graves foram as consequências dos pecados cometidos por Davi. Ele não foi morto, ele deveria ser morto pelo seu pecado, mas foi ali
perdoado deste pecado, essa consequência não chegou até ele. Mas graves foram as consequências que vieram sobre a casa de Davi. Graves foram as consequências dos pecados cometidos por ele. E aí, no caso dele, a gente vê aqui, né, aquilo que foi causado pela ocultação do pecado. Olha só o que ele diz aqui no Salmo 32, nos versículos 2 ao 4, ó. O Salmo de Davi. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, ou seja, enquanto o pecado esteve ali oculto, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então você veja aqui, tanto fisicamente como emocionalmente, espiritualmente, Davi estava sofrendo por causa da ocultação do pecado. Quem oculta o pecado sofre. É necessário reconhecer o pecado que cometeu. Davi aqui não estava reconhecendo o seu pecado. Davi aqui não estava confessando o seu pecado e pedindo perdão a Deus. Em nenhum momento Davi fez isso. Foi necessário que Natan chegasse até lá, mostrasse o pecado dele para que ele caísse em si e ali reconhecesse o seu pecado e pedisse perdão a Deus. Então você veja que depois ele vai e confessa o pecado e recebe ali o perdão da parte de Deus. Mas as consequências do pecado, elas vieram da mesma forma. E a confissão, ela vem aqui no Salmo 51, que está até na nossa leitura bíblica em classe, né? O Salmo 51. Então você vê aqui algumas partes, né? Como por exemplo, nos versículos 1 e 2, Davi ele chega pedindo já a misericórdia de Deus, né? Sabendo que Deus é um Deus misericordioso, pede a misericórdia divina. E aí nos versículos 3 e 4 ele faz aqui a sua confissão, né? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então veja aqui, na verdade, que Davi, ele agora tomou conhecimento do seu pecado, e aqui ele pede perdão a Deus. Irmãos, façam a leitura, né, do Salmo 51, aqui dos versículos 1 ao 12, né, e aqui ele pede para que Deus o purifique, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus volte a dar alegria a ele, para que Deus sustente ele com o espírito reto, né, com o espírito voluntário, para que ele não saia mais do caminho certo. Então veja aqui uma verdadeira confissão de pecados, uma genuína confissão de pecados, e não apenas da boca para fora, né? Então é preciso fazermos isso. Se confessarmos verdadeiramente nossos pecados, seremos perdoados por Deus, que é o tópico 3 da lição, né? A confissão de pecado, um caminho de cura e restauração, né? Então o caminho que leva do pecado até a restauração, ele é bastante conhecido nas Escrituras. A gente vê primeiro o ser humano, ele comete o pecado, né? E ali, após cometer o pecado, ele toma conhecimento daquilo, de que pecou, de que errou. Então, ele pode pecar naquele momento ali, e ali, levado pela natureza carnal, peca contra Deus. Mas quando ele toma conhecimento, ele tem que tomar ali uma decisão. Ou permanecer no seu pecado, ou se arrepender daquilo que ele está fazendo. E aí, após o arrependimento, se não houver o arrependimento, ele vai continuar na vida pecaminosa. Se houver o arrependimento, ali a vontade, aquela decisão de mudar de caminho, de voltar atrás, de deixar de fazer o que está fazendo e voltar-se para Deus, vem então ali a parte da confissão. Me arrependi, vou agora confessar, reconhecer verbalmente, falando que estou errado diante de Deus e, se for necessário, também diante dos homens. Então veja que vem ali o ato da confissão, de reconhecer, falar para Deus, concordar com o entendimento de que está errado. E aí, após isso, Deus escuta a sua oração, perdoa os seus pecados e restaura a sua vida física e espiritual. Porque Deus está pronto para perdoar.
como nós vimos aqui em 1 João 1,9. Ele está em prontidão, esperando a sua atitude para dar perdão para a sua vida. Né? Então, nós devemos buscar reconhecer os nossos pecados diante de Deus, né? E se nós ofendermos o nosso próximo também, irmos até ele, pedirmos perdão. Como eu disse, infelizmente hoje, muitos acham que devem pedir perdão somente a Deus. E nós sabemos, na verdade, e infelizmente não fazem isso nem de verdade. Né? Não, eu vou pedir perdão só a Deus. Só preciso pedir perdão a Deus. Nem a Deus está pedindo, a verdade é essa, infelizmente. Mas precisamos pedir também perdão se ofendemos o nosso próximo também a ele. Se escandalizamos a nossa igreja, precisamos pedir perdão à nossa igreja. Porque isso fez mal à nossa comunidade. Então precisamos chegar até lá e pedir perdão. Mas se é algo que foi somente você e Deus, basta pedir perdão a Deus. Então a gente vê o caso aqui de como receber um perdão da parte de Deus, né? Como ser restaurado de verdade ali diante de Deus. É que a gente tem a parábola do fariseu e do publicano, né? Os irmãos façam a leitura. Aí em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 até o versículo 14. Né? Então a gente vê dizer aqui o seguinte, vamos fazer essa leitura. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa não é uma atitude que devemos ter. Não podemos ficar nos orgulhando, nos achando pelo que fazemos. Devemos, na verdade, reconhecer diante de Deus a nossa finitude, o quão pequenos somos diante de Deus e os nossos erros para sermos perdoados por Ele. E aqui diz o publicano, olha só tudo o publicano, reconhecendo o seu estado. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Imagina quantos pecados aquele publicano não cometia. Imagina o quão pecador, sujo era esse publicano. Mas ele reconheceu que era assim. Não é o tanto de pecado que nós cometemos e que vamos chegar diante de Deus para poder ser perdoado. Não é isso que interessa. O que interessa é como chegamos diante de Deus. Se é com um espírito orgulhoso, se achando pelo que fazemos, ou se é ali diante de Deus quebrantado, reconhecendo que não temos capacidade de perdoar os nossos pecados. Muitos acham que vão ser perdoados pelo que fazem, mas não somos perdoados pelo que fazemos. Somos perdoados pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Somos perdoados porque reconhecemos que precisamos de Cristo para sermos perdoados. E ele termina dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja aqui quão importante é essa passagem para nós finalizarmos essa lição de hoje. Na conclusão, o autor diz assim: nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e restauração. Não encubra os seus pecados. Não viva de aparência. Reconheça o seu estado de pecador. Peça perdão a Deus. Peça perdão ao seu próximo se o ofendeu. E você vai ser restaurado. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Então é preciso confessar e deixar de fazer. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Próxima aula, lição 9, estaremos estudando resistindo à tentação no caminho. Né? Os irmãos que estiveram até aqui conosco, peço que curtam o vídeo, compartilhem aí com seus amigos, familiares, irmãos na igreja, para que possam ser edificados com esta palavra. E não se esqueçam, neste domingo participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima aula, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.